Olá, nosso segundo episódio do nosso DMCast com a nossa querida Conceição Aparecida. Obrigada, Conceição, pela sua vinda aqui. E esse mês de maio, nós vamos falar sobre a mulher. E com um convite, realizado, Aparecida, minha companheira de luta. Por que companheira de luta? Vou apresentar aqui, Aparecida entrou na Petrobras em 86, enquanto fez um concurso público para eletricista. Não é isso, Aparecida? Exatamente. Eletricista. Ela é formada em engenharia elétrica. Isso. Fez o concurso para eletricista e permaneceu, trabalhou embarcada, trabalhou em refinaria. O recorte que eu tenho de convivência com a Aparecida foi durante o período que ela trabalhou na Reduc, foram períodos que nós vamos falar aqui. Como que foi todo esse período, como essa jornada e esse convite do DMCast, a nossa querida Aparecida, e eu falo de Aparecida, se deu em decorrência de toda essa jornada, toda essa história, sobre essa rica história, Aparecida, da sua vivência, da sua condição de mulher embarcada, petroleira, que, como eu falei aqui, em 86, ingressou no concurso público, fez o concurso público para a companhia, foi muito bem colocada nesse concurso e fez uma linda trajetória. Trajetória essa que eu pude compartilhar, tive a honra de compartilhar por 16 anos, enquanto estive na assessoria jurídica do Sindipetro Caxias. A Conceição Aparecida, enquanto diretora, ela alcançou encaminhamentos políticos também, que enquanto representante da categoria, uma categoria tão forte, olha, o jalecão aqui conosco, um jaleco que expressa tanta luta, tanta jornada. Conceição, bem-vinda. Muito obrigada. E assim, eu vou abrir agora o microfone para que você fale aqui com a categoria. Sim. Os que estão lá na base, que estão lá na refinaria, muitos lhe conhecem, embarcados, aquelas mulheres que também pretendem, alçam voos de embarcarem um dia, como foi esse histórico, como é esse mundo do trabalho, como isso funciona, quem é essa mulher que luta, que está todos os dias, qual a condição. Eu quero entender um pouco melhor, na verdade, não digo nem entender, mas externar o que é isso. O que simboliza esse jaleco aqui para você, Conceição? Quando você olha aqui, tá aqui com a Conceição também tá com o jaleco. O que diz esse jalecão laranja aí para você na sua vida? Me conta aí uma história e fique à vontade, que o nosso podcast é assim. Não tem pauta combinada. Aqui é a vida como ela é. Isso aí. Então, vamos lá. Primeiro eu quero agradecer pelo convite, como você falou, foi bastante tempo a gente convivendo lá no meio sindical, do Sindipetro Caxias, que é o caso, E, sim, de fato, eu entrei em 1986 na companhia, na Petrobras, entrei na função de eletricista, na época era apenas uma função técnica, Embora eu seja engenheiro eletricista, eu me tornei engenheiro eletricista anos depois da maternidade. Nossa, que... Eu iniciei na maternidade e concluí na maternidade. Mas então, eu entrei na área técnica como eletricista. O concurso foi exclusivamente para embarque, mas me foi oferecido uma vaga para trabalhar em terra. Nossa! Assim, me foi oferecido porque eu era a única mulher que passou naquele concurso e para esta função. E aí, nós estamos fazendo aqui, nosso bate-papo aqui, retornando, 86, uma mulher passa para um concurso público para trabalhar embarcada. Sim. E só uma curiosidade antes de você prosseguir. A plataforma, você foi para a plataforma, Fui para a plataforma de Pampo. De Pampo, que é em Macaé. Sim, que era uma plataforma peculiar, porque ela produzia gás sulfídrico. Nossa! Então, na época, nós precisávamos usar uma máscara constantemente presa no bolso. Sim. Em alguma parte do corpo. Sim. A máscara pequenininha. Sim. Porque se houvesse algum vazamento de gás sulfídrico, quando a gente detectasse o cheiro, porque muita concentração você não percebe o cheiro e aí vai morrer. Vai morrer. Então, foi essa plataforma peculiar. Fiquei lá por 6 anos. 6 anos, alguns meses, depois acabei indo para um navio. Sim. Fiquei mais um tempo no navio e foi quando eu engravidei, e fui para a refinaria. Mas até o processo de ir para a refinaria
tem também uma história. Sim. Mas eu não vou nem me alongar aqui, porque é muita história. É muita história, né? Então foram quantos anos de jornada na Petrobras? De 86 a? 86 a 2020. A 2020. Sai em novembro de 2020. Uma vida, né? Uma Exatamente, vida e com muitos contos. Quando você embarcou pela primeira vez, né? Que você foi pro Pampa, né? Plataforma de Pampa. De Pampa. Existiam outras mulheres embarcadas também ou não? Existiam, mas eram contratadas, trabalhavam no setor administrativo ou trabalhavam fazendo serviços técnicos, pintura, solda. Sim. Mas elas eram assim, muitas delas eram itinerantes. Sim. Algumas eram fixas porque a empresa estava trabalhando ali com um contrato. Sim. Né? Mas assim, fixa Petrobras era eu. Sim. Né? Não tinha outra. Quando subia alguma, era do administrativo, ou uma menina que eu até gostava muito dela, que ela era inspetora de equipamentos. Legal. Né? Mas assim, não era fixa como eu fiquei. Entendi. E a plataforma estava ok para te receber? O camarote tinha... Como que funcionava essa ambiência? Ela não estava ok. Para receber a mulher concursada e as mulheres terceirizadas que ali estavam ocupando em 86 a plataforma, né, nas suas atividades ali. Como que você sentiu falta? Como foi isso? Me conta aí um pouquinho eu já sabia que poderia ser um ambiente, assim, totalmente hostil para mim. Sim. Mas hostil, assim, não tô nem dizendo na parte ruim da palavra, né? Eu não era preparado para ter mulher e, de fato, não era. Sim. Tanto assim que quando eu cheguei, lá existiam camarotes com 2, 4 e 6 camas. Sim. Como eu era a única mulher, eles me colocaram num camarote de 2 camas. E o privilégio de ter um camarote de 2 camas era para engenheiros. Entendi. Então, eu dividia um beliche com algum engenheiro. Sempre eu estava dividindo com algum. Uhum. Para mim era bom, porque ali dentro era uma suítezinha, né? O banheiro era ali mesmo. Os outros camarotes, com mais número de cama, não tinha banheiro dentro. Era um banheiro coletivo do lado de fora. Entendi. Então, certamente por isso que eles me colocaram. Não ia ter um banheiro para mim. Sim. Então não tinha um camarote feminino, masculino, não existia isso. Não, hoje existe. Existe, e mesmo na época que eu fiquei lá, depois foi surgindo mais outras mulheres, eles mandaram fazer camarote com... Mandaram fazer, não. Eles tiraram alguns camarotes desses que era tipo suíte, para receber mulheres. Sim. E depois modificaram alguns que tinham 4 camas e colocaram banheiro para receber mulheres. Sim, porque isso quem não tem um hábito, não conhece, o camarote é o local de descanso, o local, né, que fica embarcado. O regime lá, como que era o regime de embarque? Era quantos dias por quantos dias lá? Quando eu comecei, era 14 por 14. 14 embarcada, 14 de folga. Sim. Um tempo depois, eu alcancei o 14 por 21. Sim. Que eu adorava. Sim, que era o 14, né, de jornada por 21. É o regime mas de assim, hoje também. 14 dias embarcados, gente, são 14 dias. Sim. Sabe? São 12 horas de trabalho, 12 horas de descanso. Sim. Você tem coisas para fazer lá no seu descanso? Tem, eles oferecem. Sim. Né? Sala de jogos, sala de TV, cinema. Onde eu tava tinha um cinema bacaninha. Que bacana. Pampo era. Tinha um cinema bem bacaninha, sala de musculação. A gente podia correr no heliponto. Sim. Mas restrito. Não tem jeito. E a gente ficava naquela ansiedade. Não tem jeito. Quem embarca tem a ansiedade de ir e a ansiedade de sair. Sim. Né? Então, quando eu estava em casa me preparando para embarcar, alguns dias antes eu entrava num processo de ansiedade. Só que na época era leve. Sim, né? sim. Eu sabia que estava, mas era um negócio leve. Você tinha consciência disso à época? Que era um processo? Porque, assim, hoje nós temos muito debates, né? Sobre a nossa né, nosso comportamento, o nosso psique. Mas em 86, isso não era tão debatido, 87, não era né? debatido, mas você tinha essa consciência. Eu tinha essa consciência. Que bacana. Eu estava sempre atenta ao que eu estava sentindo quando eu ia embarcar e quando eu estava para desembarcar. Sim. Sabe? E para desembarcar,
era visível em todos que estavam lá. Sim. Sabe? Sim. O comportamento das pessoas, 2 dias antes, mudava muito. Sim. Agora que já tem alguns minutinhos, eu lhe apresentei, né? Conceição Aparecida, mas eu chamo de Cida. Então, Isso. posso continuar com Cida? Pode, porque são continua. anos e anos. Então, assim, Cida fica, né? Eu falei aqui com todos aqui, ó. A Cida vai vir ao podcast. Então, Cida no podcast. Então, vamos lá, porque eu fico condicionando aqui, porque são não tem anos, problema, porque, né? até porque no meu crachá, Sim. eu coloquei Aparecida como nome de guerra. Que lindo. Então, todo mundo me conhece como Aparecida. Sim, sim. E aí, ficou Aparecida. diminuiu pra Cida. E eu acho isso muito, muito, muito legal, né? O nome de guerra, né? Que é o Sim. nosso nome. É o nome de crachá, De né? crachá, que é o nome que você é conhecido institucionalmente, Sim. onde que é referido. Porque, assim, como eu trabalhei nessa jornada aí com vocês há algum tempo, é o nome do crachá e normalmente a turma. Você se reconhece muito pela turma de concurso, né? Então, vocês têm muito isso como identidade. Agora, me conta um pouquinho, Cida, sobre como foi isso, você foi bem recepcionada. Eu tô falando da condição e hoje nós estamos colocando esse recorte aqui muito interessante, com uma mulher com uma representatividade imensa junto à categoria petroleira, com uma profissão, uma atividade. Quando você fala eletricista, a princípio, sempre também, com certeza foi uma das primeiras ou poucas eletricistas Sim. também num curso de formação. É um curso também que ele tem um estereótipo, né? Esse eu não tive. Não teve? Que Não. bom. Então, vamos pegar tudo isso. Então, E aí, me conta então um pouquinho. Como eu te falei mais cedo, eu prestei 3 concursos para Petrobras. Sim. E passei nos 3. Sim. E passei bem. Opa! Não passei mal. Mas um deles eu perdi, porque eu não tinha recebido o telegrama a tempo e não vi que eu tinha que estar no Rio de Janeiro, porque eu não sou do Rio de Janeiro, eu sou de Campos. Campos do Goitacazes. Campos dos Goitacazes. Então, eu perdi. E na época, né, eu não tinha muita noção das coisas, nem fui recorrer, não saí procurando nada disso. Sim. Eu estava correndo atrás de melhorar a minha vida. Sim. Né? E aí, no primeiro que eu fiz, eu fui logo chamada. Logo não, 2 anos depois eu fui Sim. chamada. E entrei para a região de produção do Sudeste. E no segundo que eu passei, eu entraria para o departamento de produção do Sudeste. Sim. Que tem diferença, uma é perfuração e outra é produção. Sim. Então, eu fiquei assim até triste depois quando eu conheci o departamento, porque no departamento de produção do Sudeste eu ia passar por um curso de formação. Sim. Na região de produção não passei. Eu fui direto para a oficina. Entendi. Da plataforma. Da plataforma. E aprendi as coisas lá, né? Porque assim, a base da eletricidade eu tinha, que foi o que eu estudei na escola técnica. Sim. Mas a vivência daqueles equipamentos ali, muita coisa eu não conhecia. E é muito complexo, né, Conceição? É complexo. Então, eu acho que trabalhar na indústria, e aí eu nunca embarquei, né? Já fui bastante em fiscalizações ou em refinaria, mas é um processo Nunca foi muito... nem para visitar? Não, eu tô para ir para agora, não para visitar, mas estou para fazer uma perícia como, né, advogada e tá. acompanhando em plataforma. Em refinaria corriqueira, né, mais do dia a dia, até como eu estive enquanto advogada do Sindipeto Caxias, e era só refinaria, né, Sim. a Reduc especificamente, uma refinaria extremamente antiga, né, com mais de 50 anos, com equipamentos muito já obsoletos, por assim dizer, ou com Sim. muito gastos com uso, com alguns acidentes. Então, e é uma área que o escritório, que a assessoria aqui faz e ama, que é o meio ambiente de trabalho. E por isso a nossa identidade aqui, a Cida também foi cipista. Nós vamos falar, tem muita coisa. Eu acho que não vai dar no podcast só não, mas vamos seguindo aqui, porque tem muita coisa boa. Então, olha só. A Aparecida, eletricista, entrando na década de 80. Na década de 80. Embarcando, sendo uma das primeiras empregadas próprias, né, da Petrobras. Naquele local, Naquele local, né? Naquele local, porque na Bahia já existia. Na Bahia já tinha né? uma menina que era eletricista. Eletricista. Depois eu fiquei sabendo. E depois, mais pra frente, foram chegando outras. Me conta aí, os homens da plataforma, né, os trabalhadores, qual era a sua percepção do olhar deles para a sua atividade, para o seu trabalho?
Você acha que existia uma... Como foi essa recepção? Conta pra gente, que, assim, né? Como que foi essa recepção da Aparecida no dia que ela desembarcou naquela plataforma, desceu do helicóptero, pouso... Então, ali, como foi essa recepção? Qual foi o seu sentir dessa recepção? Conta pra gente um pouquinho. Então, né, eu era nova, assim, bem nova na época. Eu tinha 21 anos na época. E aí... Teve muita gente que me acolheu bem. Que legal. Muitos homens que me acolheram bem, me recepcionaram, fizeram questão de me apresentar tudo. Teve gente que... A obrigação da pessoa era fazer isso, Sim. né? Me apresentar. Mas teve gente que se dispôs a me apresentar e falar de tudo ali. Tiveram outros homens que simplesmente achavam que eu não tinha que estar ali. Sim. É uma mulher, pra que tem mulher aqui? Plataforma é pra homem... E ela vai mexer com eletricidade, tem coisa que ela não vai conseguir fazer. Ela é magrinha demais, vai ser lançada no mar pelo vento. Eu ouvi de tudo. Eu ouvi aí? Tudo. É porque eu pesava uns 48 quilos, era muito magra. Sim. E aí eu ouvia de tudo. Tive... pessoas de contratada foram as que mais me acolheram. Legal. Foram as que mais me acolheram. Legal. E a gente tinha que trabalhar sempre com alguém de contratado. Porque eletricidade você não trabalha sozinho, Não, né? nós chamamos de guarda-corpo, é isso? Assim, sempre tem que ter alguém... É isso que se chama, quando você tem que trabalhar com mais alguém em alguns ambientes... que é na guarda-corpo, vocês falam no dia a dia, né? Não, no dia a dia. Uma segunda pessoa uma segunda pessoa, sempre. uma segunda pessoa. Vamos lá. Então, o pessoal de contratada que trabalhava comigo, nunca tive problema com nenhum deles. Sim. Nenhum. Sim. Com alguns da Petrobras eu tive. Sim, sim. Mas assim, eu só evitava de falar muito, porque é o que eu sempre fiz. Sim. Né? Eu vou contar pra vocês. Ela é uma diretora sindical extremamente respeitada pela categoria. E sempre, né, eu conheci a Conceição no movimento sindical, quando ela ficou liberada. Não chegou liberada, mas nas reuniões, nas reuniões propriamente. E aí me causou muita curiosidade, assim, de conhecê-la, de entender um pouco mais. Hoje ela é cliente do escritório também, nós tivemos aí várias jornadas juntos. Mas nós estamos aqui não para falar de processo, nós estamos aqui para falar da mulher na indústria do petróleo. Nesse mês tão importante, esse mês em que nós celebramos, que nós honramos, né, a nossa história. O DMCast convidou a Cida Aparecida, com o nome de guerra, para falar um pouquinho, né, com as pessoas que já passaram pela Petrobras, as que vão entrar, as pessoas que têm intenção de entrar na indústria petroquímica como um todo, não só Petrobras, estou falando aqui Petrobras, porque foi a história, né, da Cida propriamente dita, né, que ela está colocando aqui pra gente. Então, teve isso. E depois você foi para trabalhar na Reduc, na refinaria de Duque de Caxias. Como que foi isso? Como foi quando você chegou na Reduc? Já tinham mais mulheres lá trabalhando? Já tinha... Isso. Como foi essa divisão? Lá você também ficou na condição de, né, eletricista. Conta um pouquinho sobre isso pra gente. Como que foi quando chegar na Reduc? Então, foi quando que você foi pra Reduc? Qual ano, mais ou menos? Então, primeiro tem que contar só uma historinha. Conte, por favor. Para chegar na Reduc. Sim. Em 1993, eu fiquei grávida, embarcada. Opa! E aí... Não, 93 não. Minha filha nasceu em 92, então foi um pouquinho antes. Sim. Eu fiquei grávida. E aí eu pensei... Vou desembarcar, depois eu volto. Porque eu soube que tinha uma menina, que ela fez isso. Ela desembarcou, teve um filho, depois voltou. Ao longo do tempo, eu percebi que isso não ia dar certo para mim. Sim. Né? Eu não tinha uma rede de apoio como ela tinha, por exemplo. Eu já não tinha mais mãe. Sim. Eu morava em Campos, ainda. Sim. E aí... Eu falei assim, vou ter que dar um jeito de sair. Mas eu não quero ficar em Imbetiba. Sim. Porque para mim vai ser um transtorno total. Sim. E aí, a Petrobras lançou... Que aí eu fiquei, né, tive que desembarcar. Eu pedi para desembarcar logo que eu soube do resultado. Eu não quis continuar. Porque eu fiquei pensando... Pô, de vez em quando a gente se assusta com o helicóptero dando
queda brusca, Sim. porque o tempo tá ruim, ou às vezes tem que fazer um pouso na água. Eu não quero passar por isso grávida, Sim. né? Então eu falei, vou pedir para sair, já tá constatado que eu tô grávida, vou sair. Sim. E aí pedi, me botaram em Betiba. E aí, nesse ano, a Petrobras fez o último concurso interno. Ela não tem mais concurso interno. Sim. Ela fez o último concurso interno para a Reduc. Sim. E eu me inscrevi. Só que eu me inscrevi, mas nessa época eu já estava no navio PP Moraes, Sim. que depois passou a CP-34. Sim. E eu era a única eletricista do navio. Nossa. Quando eu desembarcava, eu cobria uma outra pessoa, né? Sim. Cobria não, era o meu back, como a gente costumava dizer, né? Eu saía, ele chegava. Ele chegava, ele saía, eu chegava. Eu era a eletricista da produção do navio. Sim. E aí, eu pedi para o chefe para assinar um termo lá para me deixar sair, fazer o concurso. Ele não assinou. Uhum. Não, você é a única eletricista da bacia desse navio, você não vai sair, só quando tiver outra pessoa. E aí, Conceição... E aí uma menina que era muito amiga minha, que era secretária do chefe, aí eu fiquei pensando, ai meu Deus, o que eu vou fazer então? Fiquei pensando. Um dia ela chegou pra mim, Cida, olha só, é a sua chance. O chefe saiu de férias. Sim. Ele saiu de férias e tem outra pessoa. Você só vai lá, leva o papel e pede pra ele assinar. Sim. Porque antigamente, é uma coisa também que eu sempre cobrei na Reduc, que eu não via isso acontecer lá na bacia. Sim. Quando uma pessoa assumia de interino, ele era a pessoa daquele momento. Sim. Ele não esperava para tomar uma... ele tinha que tomar uma decisão, ele não esperava Retorno. o retorno ou mandava mensagem pro cara que estava de férias. Posso fazer? Não, o cara assumia a posição. E é essa a condição, tem que ser, tem que ter autonomia, né? Tem Ele que ter tinha autonomia. Eu só cheguei nele, seu fulano, olha só, vai ter um concurso, eu quero ir fazer esse concurso, pra mim vai ser melhor, coisa e tal. Nanana. Nem conversei muito. Sim. Aí ele, é quando? Eu, tal dia. Assinou. Sim. Aí eu, ai, que beleza. Fiz Porque o concurso. você tinha que estar desembarcada, né? Pra fazer a prova e você teria que ter autorização Mas eu já dele estava nesse desembarcada. Eu já estava trabalhando em terra, Sim. em uma função totalmente nada a ver comigo, Sim. que era treinamento de operadores. Sim. Então, eu fiquei na parte administrativa, Sim. um pessoal que eu também não conhecia. Sim. Trabalhei ali. E aí, eu aproveitei que essa secretária me falou isso, fui lá e pedi a assinatura do cara. E Sim. o cara não me questionou muito, não. Ele foi lá e assinou. Uhum. Aí, ótimo. Beleza. Aí você chega na Reduc. Aí, prestei o concurso, passei, cheguei na Reduc. E aí, fui fazer o curso de formação. Sim. Lá eu fiz um curso de formação. Sim. Né? E tive barreiras. Opa! E aí, como foi? Eu já tive barreira no curso de formação. Nossa. Porque eu era a única mulher, de novo, do grupo. No grupo. Né? Sim. O pessoal era muito legal, o pessoal que estava comigo, mas aí o setor termoelétrico da Reduc Sim. soube que uma mulher estava fazendo o curso e queria ir para aquele setor, que foi o que eu tinha falado. Sim. E um dos instrutores me falou, olha, você só vai, primeiro de tudo, aqui só escolhe para onde vai quem tirar nota alta. Se você não tirar, você não vai. Sim. Aí eu falei assim, acho isso injusto, mas tudo bem, vamos lá. Mas eu ainda quero ir para lá. Eu falei. E aí, o chefe do setor termoelétrico foi lá me conhecer. Sim. Foi lá no curso me conhecer, conversou comigo e depois levou para o pessoal do setor termoelétrico. Foi um pandemônio, né? Uhum. Ninguém queria me aceitar. Sim. Ninguém. Só um supervisor falou assim, não, eu aceito ela. Nossa. Com nota alta, sem nota alta, eu aceito ela, pode trazer ela pra cá. Sim. E aí foi o que aconteceu. Eu não tirei a melhor nota. Sim. Continuei dizendo que queria ir pra lá. E o cara me levou. Agora, vamos falar de um assunto, só antes de entrar nesse histórico aqui da Reduc. Uhum. Nós sabemos, empregado da Petrobras, empregado concursado, é concurso público, todos entram
ali com a mesma faixa salarial, com o mesmo histórico, porque é concurso público lá, garantido constitucionalmente, artigo 37. Enfim, mas a progressão de carreira da mulher, e aí eu falo isso porque não é só do empregado público, mas do servidor público. E como nós estamos aqui no mês da mulher, e hoje o nosso tema é isso, e ter essa lupa, né, sobre esse olhar, e colocar tudo isso, né, de uma forma muito leve, né, contando as histórias, como que foi embarcar, diziam que, né, tudo isso. Eu percebo que um serviço público, né, que é ali, não estou falando aí, e aqui empregado público é seletista concursado, a progressão não se dá, algumas vezes não se dá da mesma forma, porque tem indicações, tem tudo isso, porque quando é o concurso público ali, né, que passou, tá todo mundo, não tem como excluir. Mas depois disso, você que trabalhou, né, enquanto empregada pública, e eu coloco isso nas condições de, olhando um cenário, eu não falo nem só Cida não, tá? Tô falando um cenário como um todo. Você acha que essa progressão de carreira, ela se dá da mesma forma para o homem e para a mulher, quando não se depende de concurso, e sim de condições internas, de gestão, tudo isso que é possível em alguns casos? Você acha que isso se dá de forma... Não se dá. Não se dá. E não se dá, não né? Não se dá da mesma forma, não se dá. Porque a empresa, eu não sei como está hoje, mas a empresa sempre teve um processo de pontuação da performance da pessoa no trabalho. Na época, eu acho que era através de um formulário de papel, né? Que o computador estava funcionando na época, mas ainda não era muito automatizado, assim, né? Hoje já é por computador. E aquilo ali, se você seguisse à risca só aquilo ali estritamente, né? Possivelmente eu teria chance de subir. Sim. Mas sempre tinha um item que poderia ser manipulado de alguma forma. Será que é a tal avaliação desse merecimento subjetivo? Então, a avaliação, aí tem esse único item que a pessoa pode fazer a avaliação dela. Né? A pessoa que eu digo, o supervisor, ou quem quer que esteja acima da outra pessoa. E era ali que eu sempre ficava para trás. Sim. Por quê? Porque eu enfrentei frases do tipo: ela engravidou, ficou 4 meses fora, já não trabalhou igual. Sim. Né? Ela não faz tudo que o cara faz. Sendo que eu até questionava, não faço por quê? Certamente porque não me deram a chance de fazer. Nossa. Né? Sim. Ou então, faço com alguma dificuldade, porque se você olhar para mim, a minha condição física é diferente da do colega. O que me marcou bastante aqui, nós estávamos conversando aqui antes na prévia, e a Cida falou que em uma ocasião dessa, você falou pro colega de profissão, que quando indagou isso, falou assim, eu não faço porque minha condição, mas certamente tem algo, né? Certamente tem algo que você também não faz. Ele falou, olha... Isso foi na plataforma. A pessoa falou assim, ela não tem condição de ficar aqui porque vai ter coisa que ela não vai conseguir fazer, ela não vai conseguir até pela força física. Eu falei pra ele, amigo, olha só. De fato, eu não vou conseguir fazer porque eu sou magrinha e tem coisa que é pesado. Eu vou pedir ajuda. Eu não vou deixar de fazer porque eu sou fraquinha. Eu vou pedir ajuda. Mas eu tenho certeza que tem coisa aqui que você também não vai conseguir fazer e você vai precisar de ajuda. Ótimo. Né? Vai precisar. Sim. E aí ele não falou nada. E você seguiu, né? Isso é muito bacana. E vamos falar agora um pouquinho. Você teve esse segundo momento, esse segundo ato. Vou falar ato porque a Cida está aposentada e está fazendo teatro. Gente, depois nós vamos falar um pouquinho sobre isso. A maratonista, faz teatro. Sou uma curiosa, na verdade. Curiosa. Né? Então, assim, ela tem um montão de atividades, um montão de experiências. E que bom, eu fico muito feliz. Quando eu falei com vocês, eu acompanhei a Cida
durante a jornada dela laboral, enquanto ela estava nativa, falamos assim, né? Sim. Enquanto estava nativa. E agora, enquanto aposentada, o quanto ela tem, né? Todas essas tarefas, todas essas, né? Buscando conhecimento de todos, autoconhecimento, Sim. conhecimento e seguindo. Então, vamos para o segundo ato. Vou falar ato porque a nossa, né? A nossa querida aqui é... Então, assim, nós tivemos aqui esse cenário aqui da Reduc, em que você foi para a política sindical. E aí, Sim. eu quero que você faça esse recorte um pouquinho. O que te levou? Como foi esse momento? Porque, assim, nós conversamos como que foi o seu início. Uma das primeiras mulheres, a empregada própria na plataforma, teve esse segundo momento na Reduc, e depois você vai para o movimento sindical. Você sempre teve esse interesse pela representatividade da categoria? Como que você se sentia parte? Porque, assim, como eu lidei muito tempo, tem pessoas que, apesar de estarem dentro da condição, né, de concursados, petroleiros ou qualquer outra categoria, elas não se sentem tão parte. Como que isso foi? Como que isso nasceu em você? Conta pra gente sobre um pouquinho dessa história né, da Cida no movimento sindical. Então, o meu interesse foi desde o início, quando eu entrei na empresa, mas por participar da atividade sindical como sindicalizada. Sim. Apenas. Sim. Então, eu era uma pessoa assim, eu queria participar, queria estar sempre sabendo o que estava acontecendo, o que o sindicato estava fazendo, né, quais eram as reivindicações, o que a empresa estava dizendo. Isso eu sempre quis saber. Sim. Desde lá da Bacia de Campos. Sim. Mas nunca me vi na direção de um sindicato. Nunca me vi. E aí, quando eu chego na Reduc, continuei participando de tudo. Ato, reuniões, tudo. E quando a gente decide entrar para uma direção sindical, pelo menos comigo se deu assim, né? Sim. A gente vai porque está indignado. Sim. Com alguma coisa. Sim. Que foi o meu caso. Na verdade, eu participei de 3 mandatos. Sim. Um na era do Cesário. Sim. Mas esse eu não fui nada ativa. Sim. E os outros 2, que foram os últimos, né? Sim. E, então, eu entrei, né, nesse caso, no sindicato, fui como diretora, não fui liberada, mas procurava participar de todas as atividades do sindicato. Paralelamente, também por indignação, sim, eu resolvi me candidatar à CIPA. Sim, opa! Só que aí foi um negócio muito curioso, porque eu me inscrevi, eu não pedi pro sindicato me representar, não pedi pra ninguém me representar, só botei meu nome lá. Ah, vou me candidatar. Sim. Né? E aí, Daniele? Conte-me! Conte. Eu não esperava o que aconteceu. Eu venci, assim, quase 75% dos votos foi meu. Nossa! Na primeira vez. Na primeira vez, primeira eleição. Aí, por causa disso, eu fui a vice-presidente da CIPA. Nossa. E assim, só para eu colocar aqui esse momento, uma CIPA de uma refinaria de petróleo tem uma responsabilidade e uma representatividade. Nós estamos falando de uma indústria com risco de grau 4. Exatamente. Se acontece um acidente, é algo que acaba o município, o aeroporto ali internacional, assim, nós estamos falando uma coisa que o bem da vida assegurado e a representatividade dessa CIPA é algo muito importante, muito importante. E é de muita responsabilidade, porque você lida... Não há possibilidade de ter falhas, né? Porque as falhas dentro de um meio de né, desse processo industrial é algo que causa uma repercussão, muito explosões. Sim, e a gente tem que estar atento o tempo todo com isso. E Cida, só colocando aqui um pouco do dia a dia, e quanta batalha para se reconhecer um tempo especial de um trabalhador, né? Desse judiciário. E aí vamos falar nisso, e isso é uma coisa que... quando eu conheci a categoria, eu aprendi muito com a categoria. Eu sou muito grata a vocês, tá? Muito grata, porque eu aprendi bastante sobre o meio ambiente de trabalho. E para levar
E aí essa é a condição do jurídico, né? Levar a realidade que está lá no chão de fábrica para aquele juiz, aquele magistrado que não tem noção do que ocorre ali, porque a legislação chegou um momento que evoluiu e sem qualquer ponto crítico a isso, de dar atividade especial ao frentista e não ao petroleiro que trabalha em refinaria ou em plataforma, que não tem... Né? Nós tivemos agora uma explosão recentemente em Campos, né? Nós tivemos a P36, Cherny, tivemos a P36. A gente tem um histórico aqui tão severo quanto a isso, né? A explosão em Pop Caxias, lá da Esfera. Nós temos historicamente tantas coisas e eu acho que essa é a nossa missão. A missão da CIPA, enquanto você estava representando e todo o legado que você deixou. A missão dos jurídicos dos sindicatos, dos jurídicos que têm conhecimento hoje, como assessoria ao qual o Daniele Mota, assessoria jurídica, representa, e eu acho que essa é uma bandeira, assim, nossa, porque adoecimento como leucopenia, né, adoecimento, explosões, gás, nós temos muitas coisas e nós temos muito que evoluir, e vamos tratar disso aqui especificamente. No nosso próximo podcast, nós vamos trazer aqui o José Tiagão, sabe quem é? Claro, e ele vai falar um pouco sobre essa CIPA, sobre toda essa indignação, toda essa representatividade que você também participou. Hoje aqui nós vamos falar um pouquinho, mas nosso foco aqui é a mulher na indústria de petróleo, que é muito rico. E, Cida, eu tenho certeza que alguma menina vai estar te vendo agora. Alguma menina que pretende chegar e vai se inspirar em você. Ou até que chegou recente, né? Ou até que chegou recente e falar, nossa, olha aqui, como que é. E isso é muito importante, tá? Muito obrigada mesmo. Eu que agradeço. Tá? Pelo convite mais uma vez. É muito importante. É um legado. Aqui é uma entrega de um legado. E esse nosso café aqui gostoso, né? Sim. Esse café aqui gostoso, esse momento nosso aqui, é para... deixar esse incentivo e deixar efetivamente, demonstrar aqui as dificuldades muitas das vezes, eu falo que faz ter fibra. Não que precisamos ter dificuldades, nós estamos aqui para externá-las, para torná-las, né, públicas ao ponto de não existir mais, mas eu quero demonstrar que as dificuldades para Cida, Aparecida do Crachá, que estava lá, e ela apareceu mesmo, apareceu na plataforma, apareceu na refinaria e fez o seu legado. Muito obrigada, muito obrigada. E aí, vamos lá, eu te cortei aqui um pouquinho, para a gente também depois caminhar aqui para o finalzinho da nossa, do nosso podcast aqui. E aí, Cida, você teve essa representatividade no sindicato. Você acha que foi importante isso para a sua formação humana, para a sua condição de trabalhadora, de representante? O que você leva dessa representatividade? Qual foi o legado que você entende que você deixou para a categoria hoje que você está, que a gente chama nos aposentos, mas você não está nos aposentos porque você continua aí nadando, continua fazendo, tá longe, né, que a gente chama que não tá mais nativa, mas continua ativa na vida, e isso é muito legal, porque esse segundo ciclo, e é uma coisa que eu sempre falo, assim, a condição de se aposentar e continuar a viver. Me fala um pouquinho, nós finalizarmos aqui, da sua representatividade e desse seu segundo momento, dessa menina que entrou aos 21 anos, em 86, que percorreu essa trajetória linda em plataforma, em formação, em refinaria, em CIPA, em representante sindical, e hoje é a Maria Conceição apareceu, porque Maria Conceição é minha mãe. Beijo, mãe, né? Deixar um beijo pra minha mãe. E... Cida, o que isso hoje, qual o seu momento da vida, o que você está levando, essa história toda, e como que está sendo, de que forma você está vivendo esse momento de aposentadoria? Conta aí pra gente. Então, com relação ao sindicato, eu sempre fui uma pessoa muito reservada, eu sempre falei pouco, eu mais observei do que falei, então... Eu não sei se, de fato, eu agreguei alguma coisa para as pessoas. Posso falar uma coisa? Nesse ponto, eu sou bem, assim, realista com relação a mim mesma, né? E aí eu posso falar enquanto prestadora de serviço daquela assessoria, né, do sindicato à época, a Cida sempre foi muito respeitada. Porque, assim, as condições, Cida,
todo mundo acha que, para ser do movimento sindical tem que falar muito. Muito, Tem que falar alto, tem que bater na mesa. Exatamente. Ou não tem que fazer não. Eu acho que você descobriu o seu caminho. Por quê? A Cida, quando ia se pronunciar, falar, todo mundo escutava. Isso é verdade. Então, assim... E olha que eu nem falava muito, como você falou. Não, Às mas vezes você eu falava era pouca coisa. Precisa. E respeitada pela categoria, respeitada pela direção. E quando você me diz que sua representatividade na CIPA teve uma eleição de 70%, pra que falar muito? Não é? Pois é. Isso foi na primeira, porque na segunda eu não ia continuar. Aí eu resolvi me candidatar de novo. Sim. Aí eu pensei, não, dessa vez eu vou ser só mais uma. Não. De novo. Isso. E Cida, eu vou trazer essa sua fala aqui, nós iríamos terminar, mas só para trazer uma experiência na advocacia. O escritório, eu gosto muito, sou professora também, de fazer essa formação inicial. E nós tivemos uma advogada aqui, inicialmente no escritório. E eu levei para aprender, né? Acompanhar a primeira audiência. E ela já tinha vindo do outro escritório que falaram para ela, supostamente, que advogado tinha que falar alto, que tinha que... Pois E aí, eu falei para essa advogada, falei assim, cada um vai descobrir o seu jeito. O seu jeito. Exatamente. Não tem. Você tá vindo aqui para entender como que é a dinâmica da advocacia, como que se faz, como a postura, porque fica todo mundo muito padronizado, para ser isso tem que ser isso, para ser aquilo tem... E não, cada um acha, eu acho que o comprometimento que se tem, o profissionalismo que se tem. E aí, assim, foi muito boa essa fala, porque a mulher, ela tem isso muito incutido, só ela sofre muito. Você tem que ser assim. Você tem que ter essa postura. Assim. Tem que fazer assim. Isso, pra ser dessa forma. Você tem que ter essa condição pra ser dessa forma. Eu falo pra você, e agora trazendo pelo Dia da Mulher, né, enquanto estive com 16 anos lá no movimento sindical, greve, porta de fábrica, reivindicações, né? Fecha portão, abre portão 4, fecha portão 4. E o jurídico todo nesse... Éramos eu e mais uma mulher, que é a Roberta Dumani. E foi uma linda trajetória que nós tivemos. Muitas das vezes eu também me vi muito austera, muito dura para poder seguir nessa jornada. Hoje, né, depois que passa dos 40, que nós temos um distanciamento maior e também a época é outra, eu entendo que nós podemos sim manter nossa essência. E assim, você manteve sua essência, o seu falar pouco não era falar pouco, você falou o necessário, você falou o que você queria falar, porque você não precisava, não precisa, e ninguém precisa ter esse estereótipo como todo mundo, né? Sim. Já dizia nossa mãe, nós não somos todo mundo, não é essa? Então, é mais ou menos por aí. Então, eu te digo isso como agora que, né, na condição em que trabalhamos juntas, que falou o necessário, não, você foi pontual, foi precisa, foi cirúrgica em cada fala, e por isso que lhe trouxe aqui. E me fala agora, vamos fechar aqui nosso ciclo falando da Conceição no momento de aposentadoria, nesse segundo momento da vida, o que você faz, o que você gosta de fazer, como é a sua rotina, conta pra gente. Bom, então, atualmente eu tô cuidando da minha saúde, Sim. porque, né, eu saí e ganhei uma hipertensão. Sim. Então, tô cuidando disso. Tenho 2 netinhos, que eu tô adorando brincar com eles. Opa, que delícia! Né? E como eu sou muito curiosa, fui fazer um curso de marcenaria. Opa! Agora entrei no curso de teatro. Que lindo! Já faço mandarim há alguns anos. Que lindo! Desde quando eu estava lá. Mas lembro. Continuo fazendo. E é isso, nado. Sim. Faço circuito funcional, às vezes corro, me inscrevo para uma meia maratona. Qual foi a maratona mais longa, assim? Maratona mesmo. Eu fiz 4 maratonas. Sim. Mas já tem tempo. Sim. Agora, para eu voltar a fazer uma dessa, primeiro tem que conseguir fazer pelo menos 16 quilômetros, que é o que eu vou treinar. Sim. Porque esse ano é a centésima edição da São Silvestre, eu quero estar lá. Que lindo, que lindo, que lindo. Cida, agora vamos deixar um recado? Um recado para as mães petroleiras ou aquelas meninas, mulheres que pretendam entrar na indústria química, na indústria do petróleo ou em outra jornada, né, de trabalho. Você quer deixar um recado, uma experiência, uma vivência
para essas mulheres, para essas mães, você falou também aqui, né, quando foi embarcada, nessa condição, que ficou grávida e tudo isso, e na condição de mãe, você quer deixar algum recado para essas mulheres? Posso deixar. Vamos lá. Então, para as meninas que pretendem entrar na companhia, né, e para aquelas que já estão recentemente, principalmente se elas forem embarcar, a situação hoje para embarcar certamente está diferente daquela que eu encontrei quando eu entrei. Mas assim, você passou num concurso para cumprir uma atividade. Sim. Você vá cumprir essa atividade. Não se deixe intimidar por qualquer tipo de fala que vá te minimizar, que é o que eu fiz. Ótimo. Eu ouvi muita coisa ruim, mas eu simplesmente ignorei. A condição de você ter que ficar num lugar hostil, com várias restrições para a mulher, você tem que procurar se adaptar àquilo ali da melhor forma possível para você. No caso de ser mãe, né? Aí já é minha opinião. Tá. Eu não acho que a pessoa que embarca deveria ficar meses lá, como eu tenho ouvido falar. Assim que eu identifiquei que eu estava grávida, eu pedi para sair. Sim. Né? Assim como na refinaria, para mim também, quando eu tive a minha segunda gravidez, eu já estava na refinaria. Eu não quis ficar fazendo turno. Uhum. Eu negociei o turno, Sim. até porque a minha equipe falou, mas a gente precisa de você. Então, eu negociei como que seria. Sim. Né? Então, cumpra o seu trabalho, mas não deixe que essas adversidades criadas pelos homens e atualmente por algumas mulheres, Sim. né? Porque, né? Tem mais gente lá, tem mais mulher. Ainda é pouco, mas tem mais. Tem. Não deixe que isso te atrapalhe. Procure sempre conversar com quem pode te defender, pelo menos. Sim. Ótimo isso. Ótimo, porque é um meio de sobrevivência. Sim. De trilhar o destino. A gente não é diferente do homem no conhecimento técnico. Nada. Não somos. Nós recebemos o mesmo conhecimento. Eu sou engenheira. Eu não era engenheira da Petrobras. Mas eu tenho meu conhecimento de eletricidade, assim como o colega tem. Sim. Sabe? Sim. Então, não pode deixar que o colega ou uma outra pessoa que esteja no nível acima te traga para um nível mais baixo, pelo menos emocionalmente. Ótimo. Daquilo que você conhece, daquilo que você sabe fazer. Sim. Sabe? Sim. No máximo, você quer me ajudar? Sim. Eu já fiz isso na rua, sabe? O cara parou atrás de mim porque meu carro quebrou. Sim. E ficou buzinando, mulher isso, mulher aquilo, não sabe. Aí eu desci do carro, fui lá na porta dele, era um caminhão. Sim. Fui na porta dele e falei, senhor, olha só, eu tô com um problema no carro. Ao invés de você ficar gritando e me xingando, desce do carro e vem me ajudar. Isso. Sabe por quê? Porque se o senhor não fizer isso, eu não tenho como sair, o carro vai ficar parado aqui, eu vou embora. Vou chamar um reboque, Sim. vou esperar. Sim. Sim. Então, tem que ser assim no trabalho também, Sim. sabe? Na vida, né? Exatamente. É na vida. Você quer me ajudar ou você quer me jogar pra baixo? E isso eu acho que se dá na maternidade. Exatamente. Né? A mulher na maternidade, nós temos aí nesse nosso mês, muitas das vezes uma crítica, algo, Sim. né, nesse sentido. Não, você quer me ajudar? Então, é isso. É isso. Porque é mais ou menos assim, se você não quer me ajudar, não tá falando, né? Não tem como cooperar, não tem que falar, não tem nada que produtivo a entregar, algo edificante a entregar, o que né, vai ficar buzinando aí. Sim. E aí nós temos que efetivamente fazer isso nas buzinas da vida, né? Exatamente. Nas buzinas da Tem que ser vida, isso no mesmo. trabalho, em todo, né? Às vezes até mesmo no seio familiar, em qualquer lugar. Exatamente. E não deixar essas buzinas atrapalharem a nossa condição de mulher, de mãe, de petroleira, Sim. de estivista, seja qual for a atividade, qual venha a ser a sua profissão ou o seu sonho. Sim. Né? É isso. É isso aí. Muito obrigada, Conceição. Obrigada a você.